Mas então, nesse caminho, chamou os 12 e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém. Repete, é a quinta vez que ele diz isso. Se a gente for contar as repetições nos 3 evangelhos sinóticos, foram muito mais, mas só aqui em Mateus a gente já viu isso 1, 2, 3, 4, essa é a quinta vez em que ele repete a mesma coisa e os discípulos nunca lidam com a informação de maneira correta. Como eu já mostrei para vocês, desde a Galileia. Você lembra? Quem está me acompanhando o tempo todo sabe exatamente como é uma negação total que esses apóstolos fazem acerca da mensagem da cruz. Jesus fala que haverá cruz, que haverá morte e que haverá ressurreição. Mas eles não querem saber. Começou com Pedro, não longe de ti tal coisa. E assim eles vão. Quando Jesus conversa com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração também sobre isso, a gente viu a mesma evasão por parte dos discípulos presentes. Quando ele introduz o assunto outra vez para um grupo maior, de novo eles mudam de assunto. Passam a falar de Elias, mas Elias não vem antes, não está fora da ordem. Eles começam a querer criar cronologias e assim vão. E aqui, Jesus outra vez introduz o assunto. Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Cada vez que Jesus fala nisso, ele é agora mais e mais resumido, conciso, sintético e objetivo do que das primeiras vezes. E prossegue dizendo, e o entregarão aos gentios, porque ele acabou também passando pelas mãos dos romanos, no caso, dos soldados que o açoitaram por obrigação de ofício, e também Pilatos, que foi designado para julgá-lo, e que fez tudo para isentá-lo, dizendo, eu não vejo mal nenhum nele, julguem vocês a ele. Não, nós não podemos. Se a gente fizer esse julgamento, nós vamos contrariar a lei. Além do mais, nesse festival da Páscoa, nós não podemos. Nós precisamos que vocês, autoridade suprema e máxima, que nós reconhecemos, disseram os sumos sacerdotes, que são os romanos, julguem-no em nosso nome, empurraram como puderam para Pilatos. Por isso aqui na brincadeira a gente diz, eu entrei nessa armação assim como Pilatos entrou no credo. Pura armação, o cara não queria. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Mas ao terceiro dia ressurgirá pela quinta vez. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Mas não adianta. Eles continuam em negação. Eles continuam não querendo ouvir. Eles continuam com os sentidos obstruídos. Eles não querem saber dessa história da cruz, de açoite, de morte, de humilhação, mesmo que tudo isso termine com ressurreição. Ao terceiro dia ressurgirá. Por quê? Porque eles creem na morte, mas eles não creem em ressurreição. Esse é que é o fato. Porque se eles crescem em ressurreição, a morte seria apenas um episódio no meio desse caminho que terminaria de maneira gloriosa, vencedora e poderosa, com algo magnífico, inexplicável e indizível, que é a ressurreição. Mas eles não criam em ressurreição. Num certo sentido, ninguém crê em ressurreição. Todo mundo crê em morte. Mesmo falando, por exemplo, dos crentes. Todo crente crê em morte. E na morte física. Deus me livre.
batem na madeira, vira essa boca para lá. Até, por exemplo, eu que falo na morte com a naturalidade com a qual eu falo no nascimento, toda vez que eu falo na morte, por exemplo, na minha morte, uma quantidade enorme de pessoas batendo na mesa, não. Parece até que eu vou viver para sempre. Eu não vou viver nessa terra para sempre. Eu já vivi mais do que tenho de vida ainda. Tudo que eu tiver de vida para frente é bônus, é lucro. Como diz o Salmo, a vida do homem chega a 70 anos. Eu cheguei a 70 anos. Em havendo vigor a 80. O que passar disso, você pode até passar com muita longevidade. Raramente alguém passa disso com vigor. Porque depois dos 80, no geral, quando se passa disso, o que nos aguarda é canseira, é enfado, é dor, é achar que é isso, é aquilo. Faz parte. E daí é normal. Assim como é normal nascer, não saber falar, chorar, depender, engatinhar, aprender a andar, cair muito, aprender devagar a andar melhor, depois aprender a correr e cair muito, até correr sem cair. Tudo é processo, tudo é natural. A morte é natural. Agora, o que os discípulos não conseguem crer, nem nos evangelhos e nem no dia de hoje, nem aqui comigo, conseguem crer, é na ressurreição com naturalidade. E vem Jesus e diz, mas no terceiro dia ressurgirá, e eles não querem esse assunto. Como é que eles se evadem desse assunto aqui? No verso 20 diz, então, Jesus acabou de falar isso. Acabou. Quando ele acaba de falar, então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, que é pai de Tiago e João, e que ficaram na Galiléia cuidando da indústriazinha pesqueira que eles tinham com Pedro e com André. Mas a mulher dele seguiu com Jesus. Vocês vejam como essas mulheres do Evangelho têm muita liberdade de movimento. Lucas 8 diz que várias delas deixaram para trás casa, marido, filhos e seguiram Jesus durante aquele período. Algumas ficaram um período inteiro, como a mãe dele passou boa parte do tempo com ele, as irmãs, as primas, as amigas, diversas e variadas, discípulas que foram se agregando e que eram as que o serviam e traziam alimentos e renovavam os víveres para que eles tivessem com o que comer e beber, tivessem um mínimo de possibilidade de dedicarem-se ao ministério explícito, porque elas faziam essa diaconia natural, esse serviço natural de cuidado dele. Leia lá em Lucas 8. Então, se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu, com os seus 2 filhos, são Tiago e João, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Um favor. Jesus tinha acabado de dizer, olha, a gente vai subir, eu vou morrer e vou ressuscitar. Não houve reflexão a respeito do assunto. É um caso do tipo assim, ele tem mania de falar nisso. Mas a gente já ouviu isso 5 outras vezes. Deixa para lá. Vamos mudar o tema. Vamos mudar de assunto. E é o que ela faz levando os filhos, não faz sozinha não. Ela pega os 2 filhos, são apóstolos, Tiago e João, que são pessoas que estão sempre com Jesus em ocasiões particulares. Eles tinham visto, por exemplo, a transfiguração, eles tinham visto algumas outras situações, eles foram os únicos levados para dentro da casa do chefe da sinagoga em Cafarnaum, chamado Jairo, para a ressurreição da filha dele. Lembram do Talita Cume? Pedro, Tiago e João foram os únicos convidados a entrar, como há outras ocasiões em que eles também são mencionados como um grupo que faz parte de uma categoria que penetra algumas intimidades.
e que nem todos a elas e para elas são convidados. Pois bem, eles ouviam coisas particulares. Eles tinham ouvido aquele diálogo inusitadíssimo de Jesus. Imagine Jesus dialogando com Moisés e com Elias no Monte Hermon, na Transfiguração, falando a respeito desse tema que eles fugiam, da cruz. Falando da cruz. Você lê isso no Evangelho de Lucas, no texto alusivo à Transfiguração, diz: e eles conversavam acerca da partida que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, falavam da morte de Jesus, da cruz de Jesus, dos fenômenos que envolveriam isso, a crucificação e posteriormente a ressurreição e a glorificação de Cristo. Os quatro, Pedro, Tiago e João, ouviram, viram, mas tinha um bloqueio. A gente só entende o que a gente quer, só ouve o que a gente deseja, só internaliza o que a gente permite, só acolhe o que a gente concede, só pratica o que a gente pré-seleciona. É impressionante a natureza humana e como o Evangelho vai ilustrando essa dificuldade que os seres humanos, todos nós temos, de sermos isentos, de sermos epistemologicamente, cognitivamente, gente aberta mesmo para o todo da fala de Deus, ou o todo da fala humana, ou o todo da realidade. A gente sempre filtra, a gente sempre peneira, a gente sempre seleciona, a gente sempre separa o joio do trigo. A gente escolhe o que a gente quer que seja o nosso joio e a gente bota para o lado o que a gente acha que é uma fala que não nos interessa, que não nos agrada. E aqui de novo, Jesus acaba de falar isso, e como eles já tinham se insurgido contra, no caso de Pedro, isso não te acontecerá. Aqui em Mateus 16, vocês viram o que aconteceu. Foi que Jesus respondeu. E nas outras ocasiões, todas as vezes que Jesus menciona como eles são evasivos, e fogem, e puxam, e mudam de assunto, e trazem uma outra questão, e metem algo para tentar atrasar a discussão. E aqui, quando Jesus outra vez fala a mesma coisa, e chega a ele imediatamente a mulher de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João, e adorando, eles vêm e se ajoelham e o adoram. O que era uma coisa bárbara, chocante, na perspectiva do judaísmo, ou do olhar religioso judaico, ou mesmo do olhar humano, pagão, na Palestina, ou no território de Israel, ou entre os filhos de Israel, ou entre os chamados gentios, que eram os não israelitas, era algo chocante. Chegar uma mulher com 2 filhos adultos e se ajoelharem diante de um homem de 33 anos e o adorarem. E é o que eles fazem. E Jesus não diz nada contra, porque ele sabe quem ele é. Ele lida com isso com naturalidade. Vocês nunca vão ver Jesus levantando alguém dizendo: não, adora a Deus, a mim não. Eu sou apenas um profeta, um enviado. Ele é aquele que diz: eu e o Pai somos um. A megalomania de Jesus é essa. Ele carrega essa megalomania que só é aceitável em Deus. Só alguém que seja eterno e incriado e que não seja subproduto de nada nem de ninguém é que pode aceitar a adoração, porque ele é o ente indesignável, ele é o inexplicável, ele é o absurdo, ele é o inexprimível, ele é o inalcançável, ele é o indisponível a todas as qualquer racionalizações. Esse é digno de todo louvor e de toda adoração. Ninguém mais.
Os anjos, todas as vezes que alguém equivocadamente se ajoelhou para adorá-los, os puseram em pé, dizendo: adora a Deus, nós somos só criaturas como vocês. Quando se tentou fazer isso com Moisés, foi a mesma coisa. Quando se tentou fazer isso com qualquer outra criatura lúcida que não fosse louca, a reação é a mesma. Portanto, Jesus aceitar a adoração só pode definir que ele é Deus ou que ele é o maior de todos os doidos planetários. E como não há nenhum traço de loucura nele, nada, 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 e foram milhares os estudiosos que buscaram traços de loucura ou de devaneio alucinado em Jesus e não encontraram jamais, o que sobrou foi o fato de que nós estamos lidando com Deus aqui. Vêm e o adoram, a mãe e os 2 filhos, e perguntou então Jesus, quando a mãe disse: Senhor, eu quero te pedir um favor. Ela olha para cima, Jesus está diante dela, e os filhos ajoelhados ao lado dela, ela diz: Senhor, eu quero te pedir um favor. Aí Jesus perguntou: o que tu queres? E ela respondeu: manda, manda, é uma ordem. Tu tens esse poder, manda. E no teu reino, quando tu te assentares no trono, Jesus está falando de cruz e ressurreição. Ele não falou em trono. Ele só vai falar em trono depois de introduzir um interregno de muito, muito tempo. Aqui em Mateus a gente vai encontrar parábolas mais adiante e justamente tratam esse interregno entre a cruz e a ressurreição e a volta de Jesus como algo longo, longo. Vocês vão ver quando a gente chegar no capítulo 24, no capítulo 25. Longo é o interregno, não é imediato. E a gente sabe que eles estão, todos eles, pensando no trono como algo imediato. A cruz, eles vão passar, ele tem essa mania de falar da cruz e da ressurreição, mas ele não vai poder ficar sem ser vitoriosamente manifesto, sem, no final de tudo, nos surpreender, se assentando no trono da sua glória, já agora aqui, seja lá o que venha antes, é só porque ele tem essa vontade de falar, mas a gente está centrado no trono. A gente crê e quer esta glória. E além disso, essa mãe pede um favor em relação ao trono. Pede que, quando esse dia do trono chegar aqui para ela, já que ele fala em morte e ressurreição, a gente passa batido por cima e chega logo um trono. O dia do trono, eu quero te pedir um favor. E Joãozinho, querido, que tu amas tanto, tem um temperamento meio difícil, o irmão dele também, por isso tu os apelidastes de Boanerges, filhos do trovão, porque eles trovejam muito. Ao mesmo tempo, João, que também é um ente trovejante, é paradoxalmente um ser muito carinhoso, meigo, tem uma capacidade de ternura, de afetividade e de capacidade de toque. Ele é quem bota a cabeça no peito de Jesus e reclina, e faz carinho, tem aquela meiguice. Era muito certamente o mais jovem de todos esses aqui presentes no grupo. E ela diz: manda, e no teu reino, nesse manifestar da tua soberania que vai esmagar todos os maldosos e perversos, especialmente os romanos, qualquer adversário humano ou espiritual de qualquer natureza, manda que na chegada desse teu reino de glória, estes meus 2 filhos, nos meus, ela se coloca no privilégio. Estes meus 2 filhos, eu não sou eles, mas eu sou quem os pariu, sou a mãe deles. Então é uma glória que também me serve. Estes meus 2 filhos se assentem
um à tua direita e o outro à tua esquerda. Com relação a quem fica à direita e à esquerda, tu podes escolher. Desde que eles fiquem assentados, isso tudo é dito enquanto ela está ali, num estado de adoração, falando com Jesus e dizendo: eu queria um à direita e o outro à esquerda. Agora imagine, coloque-se no lugar de uma pessoa que faz esse tipo de oração a Deus. Você sabe muito bem quantas vezes você já se ajoelhou para pedir estupidez a Deus. Quantas vezes você já se ajoelhou para pedir estupidez a Deus? Provavelmente você tenha se ajoelhado até o dia de hoje na sua vida para pedir mais estupidez a Deus do que para trazer qualquer que seja a oração, a prece ou pedido de favor sensato e lúcido. Aqui ela. Manda que um se assente à direita e outro à esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. E acho interessante que a resposta de Jesus é plural, é um imperativo no plural, porque ele não fala só com ela, que foi a vocalizadora do pedido. Ele sabe que ela foi a representante vocal, porque era desejo dela pedir o que pediu, mas havia a anuência absoluta dos outros, dos dois filhos. Anuíram, foram juntos, se ajoelharam juntos. Esse é um diálogo de joelhos. É uma cena patética para você olhar de longe. Aquela mãe, os dois filhos, os outros apóstolos em volta, mulheres, discípulas e amigas em volta, pessoas do povo sempre estavam nas beiradas de todo o processo, no mínimo, mesmo quando não havia multidão, havia muita gente observando. Aí vem essa cena, esse presépio, e vira uma presepada. Se ajoelham, e esse diálogo inteiro é de joelhos, é aqui do chão para cima. E os outros em pé olhando. Meu Deus! Que oração mais estranha, que cara de pau! Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Incluiu os três no pedido. Porque eles estavam dentro. A mãe era apenas a vocalizadora. Eles tinham também usado a mãe para ser aquela que representava, que era o fator oral da declaração. Mas o coração deles estava ali em estado de aplauso, súplice, querendo que Jesus dissesse: tá bom, uma oração de mãe é irresistível. Você que é uma mãe, que cuidou tão bem dos filhos e que me acompanha agora, veio da Galileia até aqui, nessa penúltima hora, nessa 1/10 hora, você chegou aqui para fazer esse pedido, eu vou concedê-lo a você. Era essa a expectativa de Tiago e João. E foi essa a ousadia da mãe. E a resposta de Jesus é para os três. E para tantos mais quantos queiram ouvir então e hoje e em qualquer tempo. E é plural a resposta dele. Não sabeis o que pedis. Pelo amor de Deus, não me façam essas orações. Não me peçam lugares, tronos, posições, assentos, importâncias, visibilizações, prosperidades e projeções. Não me peçam percepções grandiosas que vocês venham a trazer sobre os demais. Não peçam grandeza a mim. Não peçam prioridade, não peçam preeminência, não peçam expressão de excelência, não peçam para serem eminências, não peçam para serem aqueles que te representam,
Não peçam para ganharem extrema visibilidade diante de todos em comparação com qualquer outro e qualquer um na face da terra. Porque o que ela pede e eles anuem ao pedido é para que eles sejam o segundo e o terceiro na visibilidade terráquea no reino de Deus. É um surto megalômano, narcisista, de quem não se enxerga, de quem não ouve o que Jesus diz: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus já vem repetindo essas coisas, mas entra por aqui, sai por aqui. E como eles tinham sido chamados de uma multidão para fazerem parte de um grupo de 12, eles ficam achando que isso dá a eles uma prerrogativa absolutamente superior. Mal sabem eles que tem gente sem nome, gente completamente desconhecida, gente que nem veio a saber do nome de Jesus enquanto viveu no planeta Terra e que foi infinitamente mais lindo, mais bonita, mais doce, mais quebrantada, mais súplice, mais humana, mais generosa, mais corajosa, mais desinteressada, mais dada ao serviço, menos comparativa, sem inveja de ninguém, feliz com quem era, praticando os dons, os talentos e as possibilidades que carregava durante o curso da história dele. Gente muito, muito, muito superior, com uma essência humana do que esses 12 aqui carregavam. Nunca entenderam que eles foram chamados porque eles eram os caras que estavam ali. E não estavam na Arábia Saudita, nem na Índia. Nem eram índios na chamada América do Norte, nem na América do Sul. Nem nas ilhas do Pacífico ou do Atlântico. Nem eram pessoas morando na Turquia. Nem eram apolônios, como Apolônio de Tínia, na Turquia, que foi um homem bonito, santo, que não chegou a conhecer Jesus, mas foi lindo. Como indivíduo sozinho, sem a ajuda do ensino do Evangelho soprado no ouvido dele todo dia, proporcionalmente ele foi mais interessante do que qualquer desses 12 apóstolos. Não sabiam de nada. Mas é assim, quando a gente recebe uma informação sobre o Evangelho, a gente fica achando na mesma hora que aquilo nos tornou gente superior. É por isso que os membros das igrejas são assim tão horrorosos, tão supremacistas, que acham os que têm direito a pedir o patético, na maior pateticidade. São os construtores de presépio para as suas próprias presepadas, as suas piedades orgulhosas, as suas piedades cheias de clamor de superioridade. Eu quero só um favorzinho, que tu coloques o meu filhinho, um deles à direita, outros à esquerda, para que quem olhar para ti veja os dois juntos. E o resplendor da tua glória nos tronos que eles terão ao teu lado. É só isso que eu te peço. Por favor, Jesus. E Jesus olha para baixo e diz: vocês não sabem o que pedem. Vamos levantar daí. Pelo amor de Deus, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí Jesus puxa o assunto da morte, do sofrimento, do flagelamento, do abuso, da rejeição, do sofrimento aleatório, do arbítrio de terceiros realizando os seus desejos malignos, tirando a vida de pessoas. Jesus introduz esse tema. Vocês não sabem o que estão me pedindo quanto a sentar no trono. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, já que vocês estão fugindo do tema da cruz e da ressurreição. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam:
E agora aqui provavelmente já não foi a mãe quem respondeu, mas os dois homens, Tiago e João. Podemos, podemos. Quando eles disseram podemos, eles estavam antecipando para eles mesmos, sem se darem conta, o fato de que a cruz era para Jesus tanto quanto seria para todos. Até para aquele que foi o único que não veio a morrer morte violenta, que foi João, filho dela aqui e eventualmente o mais novo dos apóstolos. Morreu exilado de velho, morreu de tédio, morreu de depressão solitária, morreu na ausência de vozes, morreu sem apupos, morreu sem aplausos, morreu sem aconchego, morreu sem cuidados, morreu na solidão, morreu olhando para um teto vazio numa gruta sem ninguém, na ilha de Pátimos. E foi João. Se o filho dela é o João do Apocalipse, foi assim que ele morreu. Agora, Tiago, é só ler Lucas 12 e você fica sabendo como esse Tiago aqui morreu. Leia lá em Lucas 12. Ele morreu decapitado. A cabeça rolou para lá, o corpo caiu para cá. Esse foi o trono humano de Tiago, foi botar a cabeça no cadafalso ali, no lugar da decapitação, a cabeça caindo lá embaixo, o corpo aberto aqui em cima, largado aqui em cima e o coração ainda pulsando, esguichando sangue para todos os lados. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse Jesus, bebereis o meu cálice. Eu vou deixar vocês beberem o meu cálice, com certeza. Vão beber e se preparem. Mas à minha esquerda e à minha direita, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete, não me compete. Eu não designo ninguém para lado nenhum, para preeminência nenhuma. Isso não está no meu arbítrio. Isso é que é lindo. Pois ele, sendo Deus, como Paulo diz escrevendo aos Filipenses, não tomou, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que ao nome de Jesus toda língua tremule, todo ente dê glória a Ele. Agora, Ele próprio não se autodesigna para nada e nem concede glórias a ninguém. Ele transfere tudo isso para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, mas é o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um, mas é o Pai quem concede. E Ele, subsistindo em forma de Deus, não julga como usurpação decidir aquilo que é decisão soberana do absurdo, indisponível aos sentidos humanos. E Ele faz isso com uma doçura quebrantada, num esvaziar-se de si mesmo, maravilhosamente lindo, tão diferente desses discípulos que só se enchem de si mesmo. A gente tem aqui um choque entre os que chegam cheios de si e aquele que se esvazia de si. Essa é a grande diferença. Se você pudesse transformar isso em recipientes na sua visibilidade, você veria a mulher de Zebedeu e Tiago e João chegando com aqueles cântaros e ânforas enormes, cheias, transbordantes,
transparentes, gritantemente exaltadas de si próprias, e ele, que é maior do que tudo e todos, esvaziando-se, 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 esvaziando. Esvazia-se tanto que ele olha para frente, olha e vê a cruz, vê a ressurreição, diz: essa é agora a missão. Ele nem fala do reino por vir, nem do trono, nem da glória, não. É uma coisa de cada vez, e o que está diante de mim é humilhação, sofrimento, morte, cruz, dor. Depois ressurgirei de entre os mortos. Mas basta ter isso como consciência e referência da vida. Aí lá vem eles, pulam por sobre a cruz e a ressurreição e querem já fazer a colocação de 3 tronos, e ela já quer entronizar neles os seus filhinhos Tiago e João. Vocês podem, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Aí os dois disseram: podemos. Sem ter ideia. Eu fico imaginando a quantidade de vezes em que Tiago, sendo levado para ser decapitado, não pensou justamente nesse episódio aqui. Podemos ser batizados com o teu batismo de morte. Não era nem de cruz, porque a decapitação é suave, é rápida. É um martírio generoso. Acaba logo. Consciência se esvai logo. Não há dor. Cruz não, é longa, é terrível, é ignominiosa. Mas eu imagino Tiago andando para aquele lugar onde ele seria decapitado para atender aos desejos e à propaganda política do rei Herodes, que estava fazendo política com a morte dos apóstolos. Quantas vezes ele não pensou naquilo, naquele dia, naquela tolice, naquele dia, mais do que nunca. Jesus diz: não cabe a mim, bebereis o cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Isso já está feito. Não será resultado de um improviso de última hora. Já está feito. Já foi designado por meu Pai. E, eventualmente, vocês não têm nada a ver com isso. Na realidade, não deveriam nem pensar nesse tema. Eu só chamei vocês para me seguirem, eu não falei nada além de me sigam. E eu darei um trono assim, o assado, para qualquer um de vocês, começando por quem chegou primeiro, até por quem chegou depois. Não! Eles tinham, se quisessem, tinham acabado de aprender a lógica do reino de Deus nessa parábola da vinha que antecedeu a tudo que eu estou falando hoje aqui, mas eles nem isso aprenderam. Tiago e João e a mãe deles achavam que, como eles tinham sido os primeiros a receberem o convite, eles eram trabalhadores da primeira hora e tinham direito a sentar no trono. Vejam como está tudo interligado e como, apesar do evangelho estar todo interligado, os discípulos não aprendem nunca. Isso é que é trágico. Sobre a realidade de ser discípulo, eles não aprendem nunca. Eu já estou falando há 1 hora e eu vou parar aqui no dia de hoje. Amanhã eu vou continuar, porque o que eu tenho a dizer é muito mais, isso foi só uma pequena introdução. E eu te peço, Jesus, e nessa simples introdução, todo aquele que tem um coração aberto e que não fica filtrando a tua palavra, nem selecionando o evangelho que gosta, e esses que têm o coração totalmente em estado de arreganho, de alma e de ser, do todo da tua palavra, tenham acolhido o ensino do quebrantamento e do silêncio. A gente anda em silêncio diante de ti
fazendo a nossa parte com toda alegria, porque para aqueles que te conheceram, basta-lhes o privilégio de um dia te haverem conhecido. É o que eu te peço, que aqui aconteça no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.